E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Eu quero comentar um assunto que eu estava pensando aqui, né? Eu penso em muitas coisas e não dá para gravar tudo que eu penso, né? Tipo, de ideias, mas de vez em quando eu acho que tem coisas que é interessante a gente falar, né? E explicar, comentar de alguma forma. Em que sentido? Vamos dar um exemplo. No meu caso, né, abordando a fé cristã, algumas ideias, né, que as pessoas têm de forma errônea. Eu não vou aqui fazer um estudo bíblico, pegar textos, abrir aqui e dar referências, tá? Eu só vou fazer alguns comentários que eu acho pertinentes sobre um assunto que é interessante, né, que é a recompensa do pós-vida, que muita gente, infelizmente, fala de forma errada. A maioria, porque aprendeu assim, repetem e nunca checaram, tá? E para você traçar muitos paralelos do que é a justiça de Deus, do que é a sua recompensa, a sua própria personalidade e caráter, não vou fazer essa leitura de personalidade e caráter de Deus, mas eu quero, através do que a Bíblia nos revela, mostrar algumas coisas. Através desses pontos e analisando a Bíblia e analisando o sentido de justiça e de recompensa humana, a gente entende que as coisas de Deus, como ele próprio diz para Jó, né? Porque os meus caminhos não são os seus caminhos, né? E os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ou seja, é algo muito além, né? Em outro texto ele vai falar isso, que os pensamentos deles são muito além, os caminhos deles são caminhos muito mais altos do que os dos homens, né? E aí a gente começa a perceber algumas coisas, né? Um exemplo, há pessoas que ficam naquela divagação entre o inferno, ele é eterno ou ele não é, o inferno de fato, o inferno existe, é a cova fria, é um lugar de punição onde o diabo vai ficar espetando, né? A gente vê essas discussões, essas ideias e a gente percebe que as pessoas leem tudo, ouvem tudo, mas não leem a Bíblia, tá? É claro que na Bíblia ele vai retratar o, no mínimo aí, tá? Dois infernos, tá? Que seria o inferno físico, né? Que é o Hades, o Sheol, se eu não me engano, que é a cova, que é a morte, tá? É um inferno. E você tem o Hades, que seria o inferno onde as almas pagarão, né? É onde terão sua penitência. Só que tem um detalhe, né? Biblicamente falando, não existe rei no inferno, não existe autoridade no inferno, né? Isso é uma torção absurda de algumas mitologias, principalmente mitologias judaicas, acerca de rei do inferno, não sei o que lá. Né? A Bíblia não defende isso, a própria Torá não defende esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, mas nas suas mitologias existe por quê? Porque o judaísmo ele tem muita coisa do paganismo antigo babilônico, né? Então, muitas dessas ideias de céu e inferno eles extraíram de compêndios de magia babilônicos, né? Da mitologia babilônica, sobre djinns, demônios, manifestações. Eu não estou dizendo que não existe uma complexidade gigantesca no mundo espiritual, tá? Existe. Existem as regiões celestes, existem as potestades, os príncipes, existe tudo isso. Um pouco baixo aí. Existe tudo isso, entendeu? Então eu não estou tirando a complexidade dessas coisas. O que eu estou dizendo é que essa organização, tá, é algo inventado por humanos, não que foi revelado, não que alguém saiba, tá? A Bíblia não entra muito em detalhes sobre isso. E obviamente a ocupação com coisas ocultas, como o próprio Deus condena no Antigo Testamento ao povo, para não se ocupar com os astros, com as estrelas e tudo mais, é exatamente porque isso te tira do foco. Você está tão preocupado em desvendar os mistérios do inferno que esquece o seu papel aqui na Terra, tá? E então, a questão da punição eterna, obviamente, ela só existe para uma classe de seres, que é Satanás e seus anjos, como está descrito em Apocalipse, tá? É para isso que o inferno foi feito, no caso, o lago de fogo, para o inferno e seus anjos, tá? Mas é óbvio que as almas dos homens serão lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte para os homens, não é a morte eterna para Satanás e seus anjos. Esses sim sofrerão eternamente. Até o eterno aí a gente tem que colocar muitas aspas, porque a gente não sabe o que é a eternidade, como se segue ela, tá? O conceito de eternidade é um conceito humano, aonde a gente coloca algo como eterno, tá? É uma punição eterna, não sei, tá? Mas no caso dos homens, não. Os homens serão aniquilados no lago de fogo.
Então, Judão, qual é a punição do homem? Né? O homem vai ter punição pelos seus pecados perante Deus? Óbvio que vai, só que não é eterno. A punição, ela será, obviamente, proporcional, tá, àquilo que o homem cometeu, certo? Aquilo que você cometeu, aí entra a lei da semeadura, que as pessoas utilizam a lei da semeadura simplesmente para lei da atração, lei do retorno, e não tem nada a ver, tá? A gente sabe que não tem nada a ver, né? Não é que você planta bondade na terra e todo mundo vai ser bonzinho com você, isso não existe, tá? Isso não existe. Na realidade, se você for bonzinho, se prepare para aparecer muito filho da puta em sua vida, tá? Não que você vai deixar de ser bom. Lembrando, sua recompensa não é terrena. A lei da semeadura não diz respeito a isso aqui. A lei da semeadura é o próprio Deus que vai pagar cada um conforme aquilo que fez, tá? Então é aí onde funciona a lei da semeadura. Então não tem como você plantar manga, como a própria Bíblia diz, né? Não manga, mas assim, você não vai plantar figo e colher trigo, tá? Tu não vai plantar manga e colher banana. Tu vai plantar manga e colher manga. Ponto final. Então não existe você plantar durante 40 anos, durante 60, durante 70 e colher pela eternidade. Tá? Não existe isso. Você vai colher proporcionalmente aquilo que você fez, as suas obras na terra. Só que aí é onde eu acho que a Bíblia acaba brilhando, né? O seu, em sua infinita graça e bondade, sabedoria, acaba brilhando em um ponto bem interessante. Aqueles que rejeitaram o mundo, aqueles que sofreram, e é um sofrimento gigantesco, não tenham dúvida disso. Sofreram nessa terra, rejeitando os prazeres, sendo perseguidos em nome de Cristo, esses receberão um bônus. O que é o bônus? A vida eterna. Somente terá a vida eterna quem estará ao lado de Cristo, ao lado do Pai, e não fora da presença dele. É por isso que a morte é chamada de má do esquecimento. Ele lança lá os seus pecados e deles não lembra. Ou quem está lá não é lembrado, é esquecido. É por isso que a morte é chamada de sono, tá? Porque no sono não há reação, não há ação, as pessoas não sabem o que estão fazendo, né? É, e também a morte é chamada de esquecimento. E a segunda morte é esquecimento eterno, certo? Aniquilação, afastamento. Então por aí você tira que, na realidade, você vê como a Bíblia é interessante, né? E pega, e assim, é onde muitas pessoas elas têm o cristão como uma pessoa extremamente passiva. Tem gente que entende que o cristão luta contra. Porque tem outras vertentes que lutam contra coisa ruim no mundo, mas eles querem lutar com sangue, com espada. E o cristão não enxerga, não vê dessa forma, porque o próprio Cristo falou que não era assim. Então as pessoas, algumas pessoas, veem o cristão como algo passivo e tem raiva do cristão, né? Por outro lado, o cristão ele é extremamente, ou deve ser extremamente combativo concernente ao pecado. E aí você tem uma outra ala que acha o cristão retórico, que acha o cristão homofóbico, que acha o cristão tudo isso. Então você vê que o cristão ele deve se ater àquilo que o apóstolo Paulo falou. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades nas regiões celestes. Ou seja, contra a carne, contra o pecado. A carne que eu digo é os desejos pecaminosos, é uma guerra espiritual. E é por isso que o cristão ele jamais pode ser conivente com imoralidade sexual, com desobediência, com pecado, com rebelião, com todo tipo de pecado que possa existir. E é isso que incomoda o mundo. Por quê? Porque é mais aceito você ser um adúltero, você ser um assassino, você ser um espertalhão, um roubalhão, um mentiroso, do que ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que luta contra o pecado. Por mais que você é um ser humano, você é sujeito a falhar, você pode ter suas falhas, mas você não ama e não vive na mentira. E é muito mais fácil para essas pessoas viverem na mentira do que não viver dela. E é onde, para muitas pessoas, a religião, né, cristã, ela se torna algo extremamente difícil de se seguir. Porque é muito mais fácil você praticar o mal do que praticar o bem. E é exatamente visando nisso que as bênçãos de Deus não parte da ideia simplesmente puramente materialista. É uma ideia espiritual, né? Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei, como Jesus falou, né? Aquele que não rejeita amor de mãe e pai em nome de mim, não rejeita os seus parentes, não rejeita este mundo em nome de mim, não será digno de mim, né? Aquele que deixar pai e mãe para seguir a mim, terá 100 vezes mais na outra vida. Foi isso que ele prometeu a Pedro, né? Você terá 100 vezes mais na outra vida. Ou seja, tudo parte de um ponto de recompensa. E não é recompensa, veja bem,
O que me sustenta em querer estar ao lado de Cristo não é o medo do inferno. Eu sei que há cristãos que alimentam essa ideia do medo do inferno e por que as pessoas. Não, 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 não. Veja bem, o apóstolo Paulo diz que a glória que nos espera não há de se comparar com nada do que vimos nessa vida. Nada. Né? Ele falou que teve visões do céu e que há coisas inefáveis, ou seja, coisas que não tem como o homem comum saber, não tem como falar, vocês não iriam entender. Então você vê que o princípio de não pecarmos, de nos mantermos, é o quê? Jesus falou o quê? Aquele que perseverar até o fim terá a vida eterna. Jesus não anima os seus discípulos partindo do ponto de vista de uma punição, mas do ponto de vista de uma bênção inefável, algo inexplicável, algo muito grande. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo, terá a coroa de glória, terá galardões. Um exemplo, né? A Bíblia fala muito sobre os galardões. E os galardões será o quê? As pessoas sendo colocadas, a parábola sobre os galardões, as pessoas sendo colocadas sobre porções, ou seja, aquele que pouco fez, pouco receberá, aquele que muito fez, muito receberá, né? Uns serão príncipes, né? Reis, sacerdotes e por aí vai. Né? Alguns só entrarão no reino, terão a dádiva da vida eterna, mas não exercerá nenhuma autoridade. E aí a gente entra em outro ponto muito interessante, que as pessoas, quando falam de Deus, acham que Deus é um objeto inanimado, um Deus, uma estátua, sem sentimentos. Olha, se existe um Deus que ele fala quando sente o cheiro do pecado, isso enoja, arde as narinas dele, ele sente ódio, ele se ira, ao mesmo tempo que ele diz que é um Deus amoroso, que tem amor, ou seja, é um Deus carregado de sentimentos. Se nós somos a imagem e a aparência de Deus, isso quando eu falo de criação, mas quem é Adão de fato? Mas Adão era carregado também desses sentimentos. Se o Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo diz, por nós sente ciúmes, cuidado, ou seja, é um sentimento humano, não é um sentimento humano? É. Então, obviamente, uma pessoa que recebe uma autoridade de rei, ela tem orgulho daquilo, né? E o orgulho, ele não é algo ruim, não é um sentimento ruim. O que é ruim é a soberba. A soberba, ela precede, ela vem depois do orgulho, tá? E a soberba precede a queda. O próprio Jesus é dito que olhou para a obra das suas mãos e alegrou-se, contentou-se com o que fez. Ou seja, Jesus teve orgulho daquilo que ele produziu, né? Ele teve orgulho daquilo que ele produziu. Então, você vê que Deus, quando fez o mundo, o que é dito? E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Ou seja, ele se agradou, ele se orgulhou, ele olhou para aquilo e se satisfez com aquilo que ele criou, né? E quando é dito que Deus criou tudo, obviamente, Deus não criou o mal em si, quando Deus fala de mal, eu crio o mal, ele está falando do mal no sentido de punição, tá? Quando você errar, eu vou te punir. E toda punição é algo ruim, né? Como o Tiago, se eu não me engano, diz que toda repreensão, né, de imediato gera um gosto amargo. Mas o seu resultado, acho que foi João, o seu resultado é doce como o mel. Ao estômago é doce como o mel, ou seja, toda repreensão ela é algo ruim. Quando eu chamo a atenção, isso dói, machuca, não é um sentimento bom. E é esse o mal que Deus pratica. Tá? Não o mal na essência, a desobediência. Até porque quando Deus diz que tudo que ele criou era bom, a desobediência não estava no mundo. Quando a gente fala que Deus criou tudo, é que ele criou tudo bom e perfeito. E aí, como Salomão em um dos provérbios diz, mas o homem com suas invenções estragou tudo. Certo? Então a criação de Deus é boa e perfeita, mas infelizmente, né, através da desobediência, nós corrompemos essa criação. Então você vê que as bênçãos de Deus ou as promessas de Deus, nenhuma delas é baseado em punição, nenhuma delas é baseada em coisas ruins, mas somente em coisas boas. Só que para atingir essas bênçãos, essas coisas boas, você tem que rejeitar os prazeres do mundo, o pecado, a carnalidade, a concupiscência, a soberba, né? As mentiras, as glutonarias, tudo isso. E é muito difícil para o ser humano evitar, né? Um exemplo, é mais fácil você criar religiões onde... você percebe que todas as religiões com suas promessas de pós-vida é tudo relacionado a sangue, a morte, a sexo.
né? Você vai pegar as religiões antigas, as nórdicas e por aí vai. Tu pega a religião atual, como o islamismo, em várias vertentes do islamismo, muitas das promessas que se tem ali são promessas basicamente de você vai ter 70 virgens, né? Se você se matar por isso aqui. Quer dizer, são coisas carnais, coisas que não pertencem ao plano aonde Deus existe. É como Jesus falou, né? No pós-vida, vocês serão como os anjos do céu, né? Não no céu, você não vai estar lá. É, do céu. Não se casam e nem se darão em casamento. Ou seja, essas necessidades carnais humanas não existirá. Mas, no entanto, é preciso que passamos por essas necessidades aqui. E a prova da humanidade de Deus é tão profunda e gigantesca, né? Que você percebe o seguinte: o próprio Jesus ele viveu como homem e é dito que em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, negar uma certa humanidade de Deus é algo que vai contra a própria criação, o próprio princípio de Deus neste sentido. Então você percebe que toda a promessa de Deus, sim, ela é baseada em recompensa, em aquela sensação de você estar recebendo por ter feito algo de bom. Né? É claro que, como será esse pós-vida? Como nos comportaremos lá? Eu acho que o milênio seria uma grande amostra do que será a eternidade com Deus. O milênio será o que? Os santos reinarão com Cristo, reinarão o mundo, e o mundo gozará de um período de paz e prosperidade que nunca houve na Terra. Depois disso, vai seguir-se a eternidade, onde a Bíblia já não fala mais sobre, mas que estaremos lá com o Pai. Certo? Então, são pensamentos interessantes e que as pessoas analisem. E, bom, eu falei de todas as bênçãos, mas e a punição? Tá, Judão? Tipo assim, eu pequei 40, 70 anos da minha vida, baguncei, e eu vou pagar proporcionalmente a isso. Cara, na moral, não acho que. Não vou viver certinho, não. Só que o arrependimento que Deus traz ao homem, quando estiver diante dele, o que é que Jesus fala? Quando vire o Filho do Homem descer das nuvens, haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, é um sofrimento, é um arrependimento incomensurável. Claro, é proporcional, mas você não vai ter aqueles enganos do teu coração, aquelas travas da tua mente que tentam justificar o pecado a todo custo. Eu fiz isso, mas por causa daquilo não. Você vai ver claramente que o teu pecado não faz sentido você ter praticado aquele pecado. Você quando você vê Deus em sua glória, Cristo em sua glória, quando você vê a grandeza, tudo que você perdeu, a eternidade que você perdeu ao lado dele, esse arrependimento ele vai ser tão angustiante, ele vai ser tão profundo, que você não desejaria não ter feito as coisas de maneira correta. Esse é o ponto. Não é um sofrimento eterno, mas é um despertar, um abrir de olhos tão profundo que o arrependimento ele vai dilacerar a alma do homem. Porque ele sabe o que ele terá perdido longe de Deus. E o que Deus pede para vocês é: se afastem do pecado. Não é nada demais. Não é arrancar teu braço. Não é pegar tudo que tu tem e dar aos pobres. É você compartilhar, é você dividir, é você não cobiçar, é você não adulterar, é você não matar, é você não mentir, né? Viver e amar a mentira. Né? Até porque o ser humano que não peca já é um mentiroso em si só. Mas a gente não deve ter prazer no pecado, praticar o pecado, viver do pecado, buscar o pecado incessantemente. Eu me lembro que eu estava conversando com um dos inscritos um dia desse. Eu não sei se foi por mensagem aqui ou diretamente, mas ele falou sobre a dificuldade dele de muitas vezes se livrar. Ele tem lutado contra a pornografia. E ele falou, cara, em toda, assim, quando eu vacilo, eu me seguro, quando eu vacilo, me vem um arrependimento, uma dor no coração e tal, e eu tenho medo. Falei, cara, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Você se incomoda com o pecado. Você tem raiva, ódio do pecado. Isso é um bom sinal. Né? O apóstolo Paulo diz o quê? Ireis, mas não pequeis, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Então esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio pelo pecado é bom. É bom. Enquanto você tiver ele, é porque você está lutando para se afastar. Você está lutando, está perseverando. E Jesus fala que aquele que perseverar até o fim terá a coroa da vitória. Certo? Então não se culpe. Claro, não apazigue o teu pecado. Não tente diminuir o teu pecado. Mas também não se abata ao ponto de. Não, sinta essa raiva, sinta esse ódio. Canalize ele para evitar esse pecado.
Porque se você tem remorso, é um bom sinal. Você não cedeu, você não está afim de ceder ao pecado, às coisas ruins. E isso é um excelente sinal. Entenderam o que eu tentei passar aqui para vocês? Basicamente é isso. Era só umas divagações, umas ideias na minha cabeça, mas que eu acho que vai contribuir aí para o pensamento de vocês. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição do vídeo. Valeu e até o próximo.